Olá, todo mundo! Olá, olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia. Sei lá, hoje é terça-feira. Que dia mesmo, gente? Senão eu vou ficar aqui olhando pro relógio. Gente, muito boa noite a todo mundo. Muito obrigada por terem vindo para esse curso que vai ser 12 encontros sobre o livro Esperança Feminista. É muito legal saber que estão todas vocês aqui, que muita gente se inscreveu. A gente adora quando as pessoas estão ao vivo, mas a gente sabe que algumas pessoas não conseguem fazer um ao vivo, então que, que faça, né, acompanhe a sessão, o encontro depois. Eu vou ver se a Ivone já está por aqui. Assim que a Ivone aparecer, eu a chamo. A Marta tá de olho e a Marta vai me dizer qual é o por onde eu chamo a Marta. Gente, por onde eu chamo a Ivone, tá? Eu vou começando com alguns detalhes. Marta, eu já vi você por aqui. Você me disse qual é por onde eu chamo a Ivone, com qual endereço. Como é que vai ser a dinâmica por aqui, Dri? Eu pensei em falar uns 5 minutinhos, alguns recados, e aí eu falo rapidamente sobre como eu escrevi o ouvir, escutar, e a Ivone fala um pouquinho e a gente abre para vocês, para quem já tiver passado os olhos, para quem... Pois é, eu tô com esse filtro, gente, que eu ainda não consegui tirar, porque toda vez que eu ligo o filtro ainda tá aqui, mas eu vou tirar esse filtro ainda. A Ivone entrou, então a nossa dinâmica vai ser assim: eu abro com os recados que a gente tem que fazer, eu falo, depois a Ivone e a gente deixa meia hora para vocês. Pode ser? Eu vou chamar a Ivone, que eu vi que ela tinha... Eu vi que a Ivone tinha entrado, mas ela ainda não me pediu para chamá-la. Eu vou ver se eu a localizo por aqui. Ivone Gebara. Acabei de chamá-la. Vamos ver se ela aceita o convite, tá certo? Enquanto isso, é a primeira vez da Ivone entrando aqui no Instagram com uma conta que ela só vai usar para esse curso. Então, eu tô esperando que ela entre. Oi, Ivone. Oi, eu A não tô gente, te vendo. a gente também não está conseguindo te ver. Será que a câmera tá virada? Enquanto isso, é a primeira vez da Ivone entrando aqui no Instagram. Ah, Ivone, você tá vendo ao Oi. mesmo, você tá vendo ao mesmo tempo no computador? Oi, Ivone. Ah, é porque ela me. Oi. Ah, vou apagar então. Apaga A o gente também computador? apaga. Será que a câmera tá virada? Pronto, apaguei. Agora você tem que virar o seu celular para você. Ele tá virado para o computador. Não, não. Eu estava vendo o seu computador. Agora eu tô vendo a sua mesa. Vi, agora Ah, a gente está vendo você. pronto. Perfeito. Que bom! Que bom, que alegria. Ivone, as pessoas Pois é. estavam perguntando como seria a nossa dinâmica. A gente vai abrir mais 2 minutinhos só, as pessoas estão chegando. A gente tem mais de 800 inscritas. Nossa. A gente está com 330 nesse momento, que aí as pessoas vão chegando. E aí eu vou dar só uns 3 recados e a gente podia fazer algo como eu falo 10 minutos um pouquinho do meu verbo, você 10 minutos do seu, e aí as pessoas abrem para as perguntas. Pode ser? Pode, pode. Que a gente fica uma horinha. Então, gente, só para lembrar, esse é um curso de extensão que tem certificado pela Escola de Extensão da Universidade de Brasília.
Você não é obrigada a se inscrever, você pode só acompanhar, você pode só passear por aqui, você não precisa ter o livro para acompanhar, ou seja, você pode fazer de várias maneiras. A inscrição é gratuita, o público é universal, é quem quiser, é só. A gente fez um tutorial sobre a inscrição. As inscrições ainda estão abertas até domingo. A editora tem um desconto com a Submarino. Eu vou publicar aqui depois de 30% e eu vou colocar com o código qual é. Mas eu repito, você não precisa ter o livro para acompanhar a gente aqui. A gente só vai adorar ouvir se você tiver lido. Mas a gente sabe que livro é caro e que não é para todo mundo, né? Que nesse momento consegue comprar o livro. O que a gente espera? A gente está chamando de curso, mas a gente espera muito mais uma conversa. O maior privilégio para duas autoras que acabam de escrever um livro é ouvir as pessoas. Então, esse curso é só uma desculpa para ouvir vocês lendo e fazendo perguntas para a gente. Então, os nossos 10 minutos de cada uma inicial é realmente se alguém, imaginando que algumas pessoas possam não ter o livro, possam não ter lido, então dizer por onde que a gente está passeando. Mas o que a gente quer muito é ouvir vocês. Então, eu vou começar, eu tiro os comentários, certo, gente? Aí, para a gente ficar menos dispersa, e quando a gente terminar a apresentação, eu abro os comentários, que aí eu começo a ler para mim e para a Ivone. Então, esse livro, ele foi resultado de um conjunto de encontros que primeiro começou assim, oral. Eram sextas-feiras. Deixa eu botar também, quem quiser faz uma foto, Ivone. A gente começou durante assim, o auge da pandemia. Eram as sextas-feiras, a gente se encontrava. E muitos de vocês que estão hoje aqui estavam ali. E essa é uma experiência muito rica. Sair da oralidade, ir para a palavra escrita, voltar para a oralidade. Mas agora com outras pessoas também lendo o livro e dizendo outras coisas sobre esses verbos. Então, esse é um livro que nós chamamos, uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas nós começamos a falar que é como se fosse um verbiário. Tem 12 verbos, mas podiam ser outros verbos. E a cada encontro as pessoas sugerem outros. Então, isso também é um processo criativo junto. Quando fomos imaginar o livro, nós não tínhamos uma leitora ou um leitor. Esse é um livro para as mulheres, para os homens, para como as pessoas se definirem no encontro com esse exercício de esperança. Desculpa a participação não humana, né? Nós partíamos de um sentido comum, que era estranhar o patriarcado. E isso é um trabalho que não tem fim. Por isso que expandir no grupo faz muito sentido. Esse é o preâmbulo, e eu vou passar para o primeiro verbo. Só para explicar, nós não combinávamos, Ivone e eu, que a gente ia escrever. Então, como hoje a gente não combinou, a gente está saindo do que a gente escreveu no livro para cá. E o primeiro verbo, gente, se transformou o primeiro verbo no livro, que é ouvir. E ouvir, as duas, quando foram fazer o dever de casa, de pensar, eu repito, sem combinar, transformaram ouvir em escutar. Né? E no meu lado, eu ia ao dicionário e ouvir remetia para escutar, escutar remetia para ouvir, mas eu sentia que os dois verbos eram diferentes. Né? E foi tentando exercitar esse sentir que eu dizia, ouvir parece que tem uma passividade, ou então um gesto quase mecânico. E eu imaginava que talvez pessoas que não ouçam no sentido mecânico poderiam ser escutadeiras, né? Essa personagem que eu tentei trabalhar e eu tento trabalhar durante o livro da escutadeira feminista, que é alguém que é capaz de colocar emoções
no encontro com a palavra da outra, né? No encontro com a experiência da outra, no encontro com a vivência do outro. E aí, para me salvar nessa diferença entre ouvir e escutar, foi aonde eu tentei trazer os ideogramas da língua japonesa que fazem a diferença entre ouvir e escutar. Que ouvir era isso, né? A imagem são dois portões que acessam o ouvido. Essa coisa mecânica da passagem do som. Enquanto escutar tinha 4 partes. Ele tem só um ouvido, ele tem o número 10 no topo, tem no centro tem um olho e na parte inferior tem a alma ou o coração. Então, como é que quando eu vi isso, parecia uma epifania, sabe, Ivone, que era de dizer isso. É 10 vezes mais emoções, que eu não sei quais são, para poder ouvir, que se transforma em escutar. Então, a escutadeira feminista, ela não tem. Ela pode até ter, mas não é isso que a faz, ter um treino acadêmico para escutar, né? E aí eu conto uma história nesse capítulo que a mim é muito importante nessa semana, que foi a história de como eu comecei a escutar as mulheres que viviam essa experiência dramática de uma gravidez, de um feto com anencefalia. E isso tem exatos 20 anos, que foi quando nós apresentamos a ação ao Supremo Tribunal Federal para descriminalizar o aborto nesses casos. Tem 20 anos, gente. E esta semana completam 10 anos que o Supremo tomou a decisão. É 10 anos, ou seja, 20 anos para essas questões ainda estarem na cena política brasileira como algo que, como que isso não é um direito das mulheres tomarem a decisão nesses casos? Mas o que eu conto nesse livro é que eu conhecia muito pouco nesse verbo, né? Da experiência e do que significava uma gravidez de um feto inviável e ser proibida de tomar uma decisão nesses casos, quando eu pedi para acompanhar a experiência dessas mulheres em um centro de referência de saúde. Então, era o momento em que elas recebiam o diagnóstico que o feto não ia sobreviver. E eu passei muitas semanas, muitos meses, repetindo essa cena. Ela recebia o diagnóstico, ela estava grávida, já é o momento da gravidez em que ela esperava a futura maternidade, ela estava preparando o enxoval, e ela recebia o diagnóstico que o feto não ia sobreviver. E, a minha, que eu chamo, essa meu feminismo civilizatório, talvez, que era um equívoco, imaginava fazer a pergunta: quais são os meus direitos? O que eu posso fazer? O que eu tenho diante de mim? Porque eu sou obrigada pela lei a manter? E essas mulheres, em geral, faziam a pergunta: é menino ou menina? Qual é o peso? Ela ia interromper a gestação, mas ela ia chegar em casa? Ela ia passar no ônibus? As pessoas iam perguntar: é menino ou menina? Qual é o peso? Já tem nome? Ela não ia responder: eu vou interromper essa gestação. E eu demorei muito tempo para entender por que a pergunta daquelas mulheres era a pergunta de um retorno a um prosaico de uma gestação, muito embora a decisão difícil para elas, porque viviam socialmente a futura maternidade, era por interromper a gestação. Isso era ser uma escutadeira, que era ser capaz de colocar emoções, não é essa expressão de se colocar no lugar do outro, não é isso, porque nós não somos capazes de fazer isso. Esse é um processo árduo de aprendizado, ético, de conseguir escutar. E não era mecânico, porque eu já tinha ouvido muitas vezes elas dizerem: é menino ou menina, qual é o peso? E eu dizia: mas o que é isso que elas estão fazendo? Então, só depois de muito ouvir, eu passei a escutar nessa matéria concreta. Eu não quero dizer que eu passei a ouvir em tudo na minha vida. Esse é um ato de clarividência que não existe para nenhum de nós, eu acho. É sempre um eterno processo. Mas eu só consegui passar a escutar, e eu te passo agora, Ivone, quando eu experimentei o assombro em mim. Então, assombro é uma expressão que vai aparecer várias vezes no livro. Ela não é uma experiência feliz, no sentido de felicidade. Eu não sei se a gente tem que buscar no campo ético a felicidade,
Mas esse deslocamento foi um deslocamento existencial sobre mim mesma, de dizer por que eu não era capaz de escutar. Era, era botar de lado esse feminismo civilizatório e colocar um feminismo, como diz Bell Hooks, que as feministas são formadas, elas não nascem. E a formação ela vem do encontro mulher a mulher, do encontro convivido, do encontro no mundo concreto e que exige de nós, todas nós, um deslocamento dos nossos próprios espaços de vida e de conforto. Para ouvir fora do patriarcado, para escutar fora do patriarcado, é uma pedagogia permanente. Essa é a minha provocação de conjugação sobre o verbo escutar, que ele seja mais do que ouvir, mas que ele tem que carregar assombro para nós conseguirmos ouvir fora do patriarcado e nos transformarmos em escutadeiras feministas. Eu passo para você, Ivone. Obrigada, Débora. Bom, primeiro, uma boa noite a todas e todos vocês. Eu estou começando, pela primeira vez na minha vida, a falar pelo Instagram. Eu sou uma resistente aos meios de comunicação e eu acho que foi a amizade, o contato com a Débora que me animou a fazer essa experiência. Ela será breve, porque ela sabe disso, que eu não vou poder estar com vocês todas as aulas, mas vou estar nesta e talvez nas duas últimas, certamente nas duas últimas. Mas, então, eu queria, assim, contar para vocês que quando a gente vai refletir sobre um verbo, o que a gente escreve é um pedacinho. E agora, por exemplo, quando a gente se relê o que escreve, a gente diz assim, nossa, tem muito mais do que isso, né? Então, essa sensação de que o que eu escrevi foi tão pouquinho sobre o verbo escutar, que se eu fosse escrever de novo, provavelmente eu ia trazer outras coisas. Eu acho que isso é uma provocação para todas nós, e especialmente para vocês que vão ler o livro. E também nessa linha que a Débora falou, quando a gente vai vendo a riqueza e a multiplicidade de sentidos e situações e emoções que cada verbo evoca em nós, e como esse verbo não só transforma vocês que estão nos lendo ou nos ouvindo, mas nos transforma a nós mesmas. Então, esse verbo ouvir, escutar, né? Eu também vivi o mesmo assombro que a Débora, de repente, não é ouvir, é auscultar, né? Escutar é auscultar, quer dizer, sentir a fineza daquilo que é dito, deixar que aquilo que é dito entre em mim. E eu quero dizer para vocês que eu também, ao longo da minha vida, tive que aprender a escutar, porque eu tenho mais de 50 anos de professora e professora adora falar, né? Eu sou uma que adoro falar, né? E eu acho que ao longo da minha vida, especialmente no movimento de mulheres de meio popular, eu fui obrigada a ouvir e, e ouvir também o que eu não queria ouvir. Ou melhor, eu tive que escutar o que eu não queria escutar. Então, o grande desafio para nós é que a escuta nem sempre confirma aquilo que eu acho que eu sei ou que são convicções aparentes minhas, né? Então, eu vou contar uma história que não está no meu texto, mas que ilustra um pouco e que nos convida digamos assim, estender a escrita do livro a experiências nossas, né? Eu, eu trabalhei durante 34 anos e vivi no Nordeste do Brasil, especialmente em Pernambuco. E eu tinha um trabalho
era mensal, eu ia estudar com um grupo de operários à noite, lá na Cidade do Cabo. E é interessante que a gente ia na casa de um operário, mas nenhuma mulher de operário estava. Eu ia com dois outros professores e eu era a única mulher, mas tinha a dona da casa que, que, que servia o cafezinho. Engraçado, né? Ela não participava, mas servia o cafezinho. E eu me sentia muito incomodada de ouvir os homens e não ouvi-la. Eles falavam do sindicato, da política, não sei o quê, dos operários, e eu dizia, Terezinha, vem para cá, Terezinha. Não, não, tem que cuidar das meninas. Não, não, eu vou fazer café para vocês. Um dia eu rompi o, o, o silêncio dela e fui até a casa dela. Era um domingo, e eu me lembro muito bem que na casinha que eles moravam, quando o marido dela, o Vicente, viu, ai, Ivone, mas que bom, você, você hoje veio para conversar comigo, não é? Só comigo. Eu falei, não, eu vim conversar com a Terezinha e pedi licença para ele. E, para ser breve, eu conversando com a Terezinha, eu disse, por que você não quer participar das conversas que eu tenho com os operários? Não posso. Não, não é verdade. Você pode, porque você fica sentada, você põe uma cadeira entre a cozinha e a sala, por que que você... Aí ela olhou assim para mim, fez uma cara assim, meio raivosa, pôs a mão assim na cintura e falou assim, você quer saber mesmo? Eu falei, quero. Ela disse assim, é porque você fala feito um homem. Eu, eu? Escutar você, escutar um homem. Eu falei, eu? Não é possível. Aí ela falou para mim, ó, você fala de política, você fala de sindicato, você fala de greve. Que você falou alguma vez o que sofre a mulher de um operário quando chega na sexta-feira? Sexta? Ela falou, sexta acabou a feira. Você não sabe o que eu sofro. Você já escutou as mulheres dos operários a falar da vida delas? Você, você sabe o que é dormir com um operário quando ele chega da fábrica e está todo sujo e mal cheiroso? Eu falei, não. Você sabe que nós todas, mulheres e operários, fazemos doce, vendemos na feira, fazemos bordado, trabalhamos de doméstica de vez em quando. Você está sabendo disso? Você está sabendo que nós é que completamos a feira da semana? Eu confesso a vocês que eu só estava escutando e deixando aquelas palavras entrarem em mim. E eu percebi que eu, eu não sabia direito escutar. Eu tinha teoria para passar para diante. Não que as teorias não sejam importantes, mas antes de passar a teoria, eu tinha que ouvir. Então, eu digo que Terezinha foi a minha grande provocadora para ser escutadeira, usando a expressão da Débora, porque eu me achava o máximo, eu tinha, sei lá, talvez 30 anos, eu me achava o máximo de estar indo lá, dar aulas, né, para o mundo operário e discutir, eu estava me achando, né, grande coisa, né, uma professora andando à noite pelos pelo cabo, por outras áreas assim, que não era muito comum aquilo. Então eu me achava o máximo, mas eu não percebia que eu não sabia escutar, né? Então, por isso que esse verbo ouvir, escutar, ele começa, porque há um aprendizado da gente escutar, né? E nada
melhor do que esse aprendizado nesse momento em que esses iPod, iPad, esses telefones, né, são tão. Não estou criticando assim para dizer que não são importantes, mas eles nos separam de ouvir e de ver o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo nas ruas. Muitas vezes eu estou com o meu telefone no ouvido, ouvindo aquilo que eu quero, mas eu não estou ouvindo aquilo que talvez o meu momento estivesse exigindo de mim. Eu não estou vendo também aquilo que o momento está exigindo de mim, já que, como feminista, eu quero me propor a uma transformação ética da sociedade. Então, acho que eu, eu, eu sinto que começar pelo verbo ouvir é quase que preparar o nosso terreno, é preparar a nossa interioridade, né, para dizer assim, eu quero me ouvir, mas eu preciso ouvir o meu entorno. Eu preciso ouvir as vozes das mulheres, não repetir teorias, não repetir aquilo que ouviram no rádio, na televisão, não tomar esses modelos de, de escuta, eu diria de escuta capitalista, que acaba seduzindo a gente a ser o que a gente não deveria ser, a ser uma boneca de luxo e uma boneca de luxo rica ou pobre, não importa, mas seguir padrões que são opressores da minha realidade humana e opressores também dos outros, né? Então, escutar, escutar é escutar a voz pública, escutar também a minha voz, escutar uma polifonia de vozes para que a gente possa discernir por onde vai o caminho do direito, por onde vai o caminho da justiça nesse momento, especialmente para nós mulheres, né? Que, que, que somos aquelas às quais foi negado o direito de escutar a si mesma, de escutar as nossas próprias dores, de escutar os nossos corpos. Isso é muito importante, escutar o meu corpo, o que é que o meu corpo está dizendo, o meu corpo grávido de um feto anencefálico, o que é que o meu corpo está dizendo, o que a vida está me dizendo. Então, esse é o desafio que esse verbo, lido na perspectiva e refletido na perspectiva feminista, vai provocando aberturas e assombros, aberturas, experiências e mais experiências, e vai nos mostrando o pluralismo também dentro do mundo das mulheres. Acho que é por aí. Ótimo, Ivone. O que que você acha da gente abrir? Eu vou abrir os comentários, gente, e vou colocando aqui as perguntas. Ivone, você não precisa ler os comentários que eu leio para você. Eu começo pela Isadora. A Isadora pergunta o seguinte: ouvir e escutar exige exercício de todos os sentidos possíveis? Quer começar com essa, Ivone? Eu acho que sim, Isadora, a sua pergunta eu acho que é fundamental, porque ouvir exige que você também olhe, veja, que você sinta, né? Inclusive que você se permita sentir emoções que você talvez não gostasse de sentir, né? É, quantas vezes a gente se recusa, por exemplo, a se aproximar de uma mendiga, né? Porque, porque é uma mendiga que está cheirando mal e
E se a gente tentasse fazer o exercício da proximidade física, né? Da, da proximidade de perguntar como que é o seu nome, o que que você está precisando. Eu vou escutar talvez a voz dela, vou ouvir a voz dela, mas vou escutar essa voz que entra, mas eu também vou sentir o cheiro dela. Talvez desagradabilíssimo para mim, mas eu tenho que sentir esse cheiro desagradável. Eu tenho que sentir para saber que é um cheiro desagradável que uma pessoa tem que conviver no seu próprio corpo cheirando mal e sem poder ter recursos, né? Eu tô dando uns exemplos extremos, mas para reforçar essa sua pergunta, que justamente exige, claro que a gente está falando de escutar, mas o escutar tem a ver com o ver, tem a ver com o sentir, tem a ver com o reparar, tem a ver com o lembrar. A gente tem que, eu acho que um verbo vai puxando os outros, um sentimento vai puxando os outros. Ivone, eu não Estou de sei quantos comentários te incomodam, é só porque as pessoas vão falando e eu juntei 5 para você. É porque como a gente não vai ter você todos os dias, eu não sei se as pessoas concordam e que elas digam aqui que a gente podia hoje se concentrar em ouvir a Ivone, que vocês vão cansar de me ouvir nos outros verbos. Então, eu vou colocar 5 perguntas que saíram que eu tomei nota. Eu não consigo enxergar, mas você fala, né? Isso, eu vou desativar os comentários por enquanto Tá. e eu vou fazer 5 perguntas que eu anotei enquanto lia. Gente, pode ser assim? Eu vou juntar umas 5, aí eu abro de novo os comentários, tá? É, a Isis, nem de todas eu peguei nome, ela diz que escutar quando você é professora é mais do que só ensinar, é mais do que só transmitir conhecimento. Outra pessoa que eu perdi o nome pergunta: escutar seria o mesmo que ouvir com empatia? Outra pergunta: ser convidada a ouvir é porque não estamos escutando bem? A Ivanda pergunta: escutar é se doar? Outra pessoa pergunta: escutar a realidade exige conhecimento técnico? E a Bruna só elogia o nosso uso de uma ferramenta como essa, que pode ser muito só para, sei lá, para ficar conversando outras coisas, a gente usar para fins educacionais. Vamos lá, Ivone. Vamos lá. Então, a pergunta da Isis, eu acho que escutar como professora é bem mais do que transmitir. Eu acho que eu comecei a ser professora com 18 anos, né? Não, 19 anos. É claro que no começo eu tinha que dar aquilo que eu preparei para os meus alunos. Eu morria de medo de dar um fora como professora. Eu tinha medo que alguém fizesse perguntas. Então, eu já preparava a minha aula, que era 50 minutos, né? E quando eu terminava, eu estava suadíssima, porque eu comecei a dar aula com 19 anos num curso normal, de formação de professoras, né? Imaginem vocês. Então, mas depois a gente vai aprendendo com o tempo que ser professora não é só transmitir conhecimentos, mas é aprender dos conhecimentos dos alunos, das alunas. Eu acho que, de repente, quanta coisa eu aprendi, porque os meus alunos disseram assim: professora, você já leu tal livro? Não, não li. É ótimo, é um pouco na linha do que a senhora está falando. Aí eu vou procuro o livro e digo, nossa, que interessante, eu não conhecia. Depois
me diz assim, professora, desculpe, mas eu não estou de acordo com a análise que a senhora fez. E sabe por quê? Por isso, por isso, por isso. Eu, em certo momento, levo um susto, né? O que que eu vou dizer? Eu não quero me defender e nunca quis me defender, mas é claro que eu me sentia meio insegura. Até que depois eu comecei a escutar com o meu coração, com a minha inteligência, que aqueles argumentos eram válidos. E não é que eu estivesse totalmente errada, mas que o aporte dele, a contribuição dele, me abria a reflexão para outra. E eu tinha que dizer: eu acho que o que você está dizendo é corretíssimo. Não invalida o que eu disse, mas o que você está dizendo alarga o que eu disse. Então, que bom que vocês estão participando, que vocês estão construindo o saber, né? O saber não só se transmite, mas o saber é construído coletivamente, né? Então, isso é uma coisa muito boa. É exigente, mas é uma coisa absolutamente fundamental. Depois, vocês perguntam assim, ouvir com empatia é escutar? Eu acho que sim, mas acho que é mais do que isso, você sabe? Porque, sabe, às vezes escutar quem é diferente ideologicamente, diferente de mim, politicamente diferente de mim, me dá uma gastura, né? Uma coisa assim que eu tenho vontade de não ouvir, eu tenho vontade de não escutar. Mas eu tenho feito também o exercício de escuta daquilo que me parece contraditório, daquilo que me parece totalmente contrário ao que eu estou dizendo. E eu acho que aí tem um exercício pedagógico que, que a gente não faz muito, né? Eu faço de vez em quando, né? Porque não é fácil você ouvir argumentos totalmente numa outra linha. Eu gosto de ser enriquecida por argumentos que alargam os meus, né? Então, eu acho que é ótimo. Mas aqueles argumentos que são contrários às minhas posições, por exemplo, eu não aguento ouvir posturas machistas, né? Mas eu digo assim, eu tenho que fazer o exercício de ouvir. E o exercício de ouvir aqui é para saber como argumentar. Como é que eu vou argumentar com aquele raciocínio que me parece de uma para mim, me parece como muito ignorante, mas eu tenho que saber argumentar. Não adianta eu dizer assim, não quero te escutar, mas eu tenho que saber argumentar e deixar a pessoa depois perceber como a argumentação que ela está fazendo é uma argumentação imprópria, limitada, né? Então, é ouvir com empatia, mas é mais do que a empatia, é ser capaz de ouvir para você poder avançar, né? Você poder avançar, entre aspas, até talvez convertendo algum inimigo. Isso pode acontecer. Para mim, já aconteceu na minha vida, né? Quer dizer, você poder ouvir a tal ponto de dizer assim, como é que ela chegou a esse argumento? Como é que ela formulou tal questão? Então, acho que é ouvir com empatia, mas é, é bem mais do que isso. Eu, eu
Tem uma das perguntas que eu anotei aqui, mas nem eu estou sabendo me ler. Ser convidada. Ah, sim. Se ser convidada a ouvir e escutar é um dever. Eu acho que, dependendo da sua postura, é. Mas a gente sabe que no mundo em que a gente tá vivendo, é muita fala, é tanta fala que você já não sabe mais qual é a fala verdadeira. Por exemplo, toda a questão atualmente da Rússia com a Ucrânia, né? Essa guerra sórdida, né? São tantas as opiniões, tantas as histórias, é OTAN, é Europa, é não sei o quê, é Estados Unidos, é tanta coisa. A única coisa que é chocante para mim e que é absolutamente trágica é que está morrendo tanta gente. E se eu for analisar por que está morrendo tanta gente, eu vou ter que dizer que está morrendo muita gente. E o poder político econômico atual precisa da morte dessas pessoas, precisa fazer guerra, precisa destruir para continuar o seu poderio. Então, eu digo, eu tenho que escutar, mas eu digo para vocês, nem sempre eu consigo entender tudo aquilo que eu escuto. Agora, se eu vou no miúdo da vida, já é um pouquinho diferente, né? Eu sou convidada a perguntar quando eu não entendo, eu sou convidada a pedir que se esclareça, né? E aí vem a última pergunta, se escutar exige conhecimento técnico. Eu tenho vontade de dizer duas coisas. Primeiro é não. Não exige, não exige. As, as pessoas que são escutadeiras não precisam ter feito universidade para serem escutadeiras, né? Agora, acho que eu diria sim, se o seu escutar é de uma psicanalista, por exemplo, se você é uma psicanalista, se você é uma psicóloga, ou mesmo se você é uma pedagoga, que você tem que direcionar algumas metodologias, aí sim, você precisa ter um certo conhecimento técnico. Mas, assim, ser escutadeira de coração, nossa, eu tive tantas experiências de escutadeiras assim, analfabetas, né? Que, que têm um coração tão grande que, mesmo que elas não entenderam tudo que eu disse, mas me acolheram de uma tal forma que eu me senti escutada. E elas não tinham técnica nenhuma, científica, nem, né? E isso você encontra, sobretudo, mulheres extraordinárias, mulheres muito simples que têm o ouvido aguçado, ou o ouvido conectado com o seu próprio coração, né? Então, tudo depende do que a gente é chamado a escutar, né? Se a gente é chamado a escutar, tecnicamente, depende da sua profissão, né? Mas eu diria assim que o escutar mesmo do coração, esse não precisa de técnica. A gente tem 16 perguntas aqui. A primeira é da Irani, eu vou colocar aqui na tela. Ela diz assim: perfeita colocação. O exercício do ouvir é um grande desafio. Seria porque o machismo nos paralisa? Eu vou colocar outra pergunta, certo? Porque aí a gente junta.
Essa pergunta é muito interessante, peraí. Quando, diz a Isabela, quando escutamos, e ela usa aspas, certo, Ivone? Mulheres, como fugir da armadilha de falar por elas? Eu vou colocar 3 perguntas dessa vez, porque as perguntas estão muito sofisticadas, senão a gente se perde. É, pergunta o Camargo FM. Qual o tempo da escuta? Como escutar quando o nosso tempo é curto? Nossa, Ivone, eu não queria estar no seu lugar, porque essas 3 perguntas aí davam 3 outros artigos sobre ouvir e escutar. E tá tão bom hoje eu estar aqui só escutando. Vamos. Então, eu estou de acordo com a Débora que as perguntas são instigantes, são maravilhosas, né? E claro que as minhas respostas são comentários provisórios e, e, e um diálogo que a gente está fazendo e que vocês depois continuam entre vocês e para frente. Eu acho que o exercício do ouvir é um desafio não só porque o machismo nos paralisa, não só, mas também. Eu acho que o, se vocês deixarem um pouquinho de lado o feminismo e se vocês olharem as conversas do mundo patriarcal machista, eles também não se ouvem. Os políticos não se ouvem. Cada político ouve a si mesmo e ouve aos seus interesses. Então, eu diria assim que o machismo, o mundo patriarcal entre si é um mundo que ouve apenas aqueles interesses que lhes são caros. E por isso que a gente fala de guerra, e por isso que a gente fala de poderosos, e por isso que a gente fala de escravidão. Por que que teve a escravidão? Porque algumas pessoas decidiram que outras tinham que servi-las e ser escravas, né? Por que que houve, ao longo da história, a submissão das mulheres? Porque alguns homens acharam que eles eram superiores e que os superiores têm que dominar. Então, eu queria dizer que, de fato, o machismo nos paralisa, mas muito mais, eu acho que o que nos paralisa é a gente considerar hierarquias de poder, hierarquias de sexo, hierarquias de gênero, hierarquias de raça. Considerar que as, o mundo se organiza, de fato se organiza através dessas hierarquias e achar que isso é natural, que sempre foi assim. Eu me recuso a dizer que isso é natural. Eu digo, isso é mantido por nós. Porque, e por que que eu estou dizendo que é mantido por nós? Porque, de repente, vocês estão presenciando, como eu, como Débora, estamos presenciando coisas maravilhosas. Nós estamos presenciando a reorganização da cultura negra, e não só no Brasil. Eu fico impressionada de ver, por exemplo, o resgate das raízes negras na cultura portuguesa. Como é que isso está se manifestando? Moçambique, é, Cabo Verde, enfim, eu acho que há um acordar para, para um exercício do ouvir as nossas tradições,
ouvir a nossa ancestralidade, ser capaz de denunciar os estereótipos que foram colocados. Então, eu diria assim que o exercício do ouvir hoje é uma coisa maravilhosa, que ao mesmo tempo que vocês têm o crescimento dos fundamentalismos que não escutam, apenas repetem as palavras de ordem, ao mesmo tempo nós assistimos no mundo todo, grupos, movimentos que querem se fazer ouvir, querem se fazer escutar, não apenas o som da sua música, mas a sua tradição, a sua voz, a sua cultura, a sua ancestralidade. Então, eu acho que não é só o machismo que paralisa, ele paralisa, mas muitas outras coisas que constituem a complexidade desse nosso mundo também nos paralisam. Porém, estamos saindo dessa paralisia. Eu acho que isso que é muito importante. Estamos saindo dessa paralisia. Pouco a pouco estamos movimentando o nosso corpo, estamos deixando sair o tom, os sons da nossa voz, né? A outra pergunta que também é muito interessante, né? Eu tenho muito medo de ouvir, embora eu já falei isso, o que eu vou dizer eu já pronunciei, né? Muitas vezes, como intelectual, eu fiz parte de grupos que diziam assim: a gente tem que ser a voz daqueles que não têm voz, né? Em parte é verdade, mas eu preferia que os que estão sem voz pudessem falar. Então, se a gente pudesse permitir, né? Porque é uma delícia falar em nome dos outros, né? É, é um, dá um lustrezinho assim no meu ego, né? Para dizer, eu estou falando em nome das mulheres oprimidas. Eu gostaria que as mulheres oprimidas falassem, né? Então, se a gente pudesse fazer alianças para ajudar que a voz saia, né? Tem muitas alianças que podem ser feitas, né? Porque nós, professoras e alunas e alunos universitários, nós temos um uso fácil da palavra, né? Mesmo que algumas e alguns sejam mais tímidos, mas o nosso mundo é um mundo de palavras, né? Então, se a gente pudesse ajudar as pessoas a expressarem, expressarem a sua voz, o seu sentimento, não é fácil, não é fácil, né? Não é fácil. Eu me lembro de uma vez que eu estava com um grupinho de mulheres num bairro de Recife e, e o tema era o corpo, o corpo. Não saía nada do corpo. Eu queria que elas falassem sobre os seus corpos. Não saía nada, até que eu fiz a pergunta: vocês gostam do seu corpo? Fiquei tão espantada porque ninguém gostava do seu corpo. Uma dizia assim: eu detesto meu corpo. Eu falava: por quê? Porque eu não gosto do meu cabelo. Olha que cabelo horroroso. Eu detesto o meu corpo, porque eu tenho um barrigão. Digo, mas eu fiquei assim, pasma de ver como você tem que ter uma espécie de pedagogia em que não dá para você fazer um discurso sobre o corpo, mas você tem que permitir a palavra plural sobre o corpo, mesmo que essa palavra te desagrade, né? Porque eu digo a vocês, eu tinha escrito um texto
há pouco, antes dessa reunião, que eu começava o texto assim, tudo começa pelo corpo, né? E de repente, quando eu vi aquelas mulheres que me disseram que detestavam o seu corpo, então aquilo me provocou uma sensação de uma necessária revisão sobre a minha própria noção, talvez idílica, de corpo, né? Então, não falar a partir de quem não tem voz, quando essas pessoas podem aprender a falar, podem, e há jeitos da gente provocar a fala. E quando a gente consegue que elas falem, o discurso tem muito mais autoridade do que nós falando em nome delas, né? Claro que há certas situações em que não é possível, então falar em nome é absolutamente necessário. Então, qual o tempo da escuta? É verdade que nós não temos tempo, né? Mas eu acho que não submeter a escuta a essa palavra ou essa expressão que a gente ouve e que é um tanto real nesse mundo tão corrido que é o nosso. Ai, não tenho tempo, não tenho tempo para nada. Não, eu escutar o pessoal de casa, Deus me livre, já chega, já sei todo mundo, já sei o que cada um pensa, eu já sei. Ah, na minha escola, aquela diretora nem quero escutar, porque aquela é uma quadrada. Então, eu quero dizer assim que a gente entra na lógica de não tem tempo e não muda. As pessoas não mudam. Eu penso o contrário. Eu acho que as pessoas mudam e podem sempre mudar. Talvez não segundo o que eu estou esperando delas, ou segundo o meu modelo, mas que a mutação ela vai acontecer por algum acontecimento exterior que provoca a vida dela, sei lá, por um encontro com alguém, por um programa de televisão, por um programa de rádio, por, sei lá, alguém que morre que ela gosta. Enfim, as mutações na vida, elas, elas são efetivas, elas são reais. E então, é, não dizer muito, não temos tempo. Porque temos tempo. Nós temos tempo para uma porção de coisas. É porque a gente não quer ter o tempo de escutar falas diferentes da nossa, né? A gente não quer ter o tempo da maturação da escuta, ou para usar de novo a palavra da Débora, a gente não quer ter o trabalho de ser escutadeira, porque é um trabalho ser escutadeira. A gente gostaria só de falar e dizer faça isso, faça aquilo ou não faça. Mas ser escutadeira é uma arte que exige paciência, que exige constância, que exige afinidades, que exige esforço. Então, é mais fácil a gente dizer que não tem tempo. Ivone, eu abri os comentários, porque nós temos 2 minutos para terminar, e as pessoas estão dizendo muitas coisas. Algumas que também criaram um Instagram só para estar aqui, assim como você, que, e que foi um privilégio ter escutado, que é um momento muito agradável, porque essa é uma hora em que as pessoas estão fazendo comida para os filhos, estão chegando em casa, ou estão a caminho de casa e conseguem ouvir. E fica sempre salvo aqui, né? E aqui tem os comentários que as pessoas continuam dizendo, o Instagram é isso, é uma ferramenta que as pessoas conseguem ir participando. Elas estão aqui falando muito obrigada, foi uma inspiração, que foi um momento bom de escuta, que vão estar aqui. Então, eu queria contar a todo mundo nesse último minuto. Primeiro, agradecer a Ivone. A Ivone não vai estar
para nossa tristeza, todas as terças e quintas. Ela vai estar quando ela conseguir, mas certamente nos 2 últimos verbos ela vai estar. Mas nós juntas vamos ler os verbos na sua integralidade e conversar. Então, gente, até quinta-feira. Eu espero que esse formato tenha funcionado. Vocês, por favor, me escrevam dizendo se funcionou ou não. E o nosso verbo da quinta-feira é o imaginar. É muito bom se vocês lerem antes, porque nos ajudam deixando perguntas, novas ideias, coisas que a gente não cobriu, coisas que nós não fomos capazes de imaginar. E isso vai expandindo a circulação do livro. Eu agradeço a todo mundo que veio, foram mais de 500 pessoas ao vivo. É muita coisa, né, Ivone, para uma esperança feminista. Muita coisa. Gente, um beijo em todo mundo. Muito Ivone, obrigada a vocês todas e todos. Um beijo também. um Obrigada, beijo em Débora. todo mundo. Um beijo. Eu vou desligar. Um beijo, gente. Deu 1 hora. Tchau.